Bom, na Torá, nós estamos na Parashat Trumá. Trumá significa doação, no sentido mais amplo. E eu quero falar, dentro dessa Parashá, da conexão intrínseca, da conexão íntima entre um povo, um Deus e uma terra. Entre esse povo, entre esse Deus e entre essa terra, está o deserto. Da mesma raiz do verbo falar, depois de séculos de opressão no Egito, o deserto, em hebraico, midbar, da mesma raiz do verbo ledaber, falar, se tornou o nosso lugar de fala. É no deserto que aprendemos a falar a língua judaica. Foi no deserto que Moisés aprendeu, aliás, a falar como líder. Antes ele não sabia. Moisés gaguejava, diziam os nossos sábios. Foi no deserto também que Deus entregou as suas palavras mais sagradas ao nosso povo, ao povo de Israel, a Torá, que significa literalmente o ensinamento, da mesma raiz do verbo lehorot, da mesma raiz das palavras morá, moré, professora, professor. Antes mesmo de receber as palavras da Torá, o nosso povo afirmou, Naaseh venishma, que significa algo como, Deus, nós faremos das suas palavras as nossas palavras, e nós nos comprometemos para sempre a escutar que você, eterno, é o nosso Deus, e que você, eterno, é um. A Torá, esse grande ensinamento, estabeleceu os termos da aliança entre Deus e o povo judeu, e o povo de Israel, na antiguidade, por meio de palavras. Palavras de Deus que, a partir daquele momento, se tornaram palavras humanas. No final das contas, o que é a Torá? A Torá é a fonte de conhecimento compartilhado entre Deus e o povo judeu. Sem o povo judeu não tem Torá, sem Deus não tem Torá. A Torá só funciona como Torá, tendo suas palavras compartilhadas entre Deus e o nosso povo. E isso é uma grande preciosidade, e precisava ser guardada na antiguidade numa espécie de cofre. E esse cofre era a arca. E sobre a arca foi colocado um tampo. E sobre esse tampo 2 querubins, um de cada lado, nas suas extremidades, com suas faces voltadas para o tampo e suas asas no alto, tocando uma a outra. Querubins. Desde quando a gente acredita em anjos? Desde sempre. Os querubins eram uma espécie de anjos, ou são uma espécie de anjos, guardiões da Torá, sempre atentos à Torá, a fim de garantir o lugar de fala de Deus e o lugar de escuta do nosso povo. Antes disso, Deus havia se encontrado com Moisés no alto do Monte Sinai, e para ele ensinou a sua Torá. Agora, Deus se encontraria com todo o povo, indistintamente, no alto, não do Monte Sinai, mas no alto da Arca Sagrada. E para todo o povo, homens, mulheres, crianças e jovens e velhos, nascidos dentro das tribos do povo de Israel, e não nascidos dentro das tribos do povo de Israel, mas pessoas que aderiram orgulhosamente a esse povo, para todas elas, a Torá passaria a ser ensinada igualmente. E desde então, para onde a Torá é levada, lá está Deus, sempre pronto a ensiná-la, sempre pronto a nos ensinar. E hoje em dia, em que lugar está Deus? Em que lugar Deus se encontra com a gente para nos ensinar a Torá? E hoje em dia, o que nós precisamos escutar de Torá? A primeira coisa é tão tradicional, mas tão fundamental.
É de Tzion que Deus nos ensina a Torá. Que mitzion tetse Torá. É de Israel que a Torá vem, não é de outro lugar. Ela pode ser traduzida para o inglês, para o coreano, para o português, mas a sua mensagem principal não vem de outro lugar, a não ser de Israel. E é de lá que temos que prestar atenção para aprendermos alguma coisa de Torá. A nossa atenção como judeus e judias, hoje, está nos reféns israelenses em Gaza. Não tem como a gente pensar em outra coisa, não tem como a gente deixar que essa história se apague no meio de tantas outras notícias que acontecem no mundo. Só que tem um problema, nós não sabemos direito onde eles estão. Nós não sabemos se eles estão num edifício em alguma das cidades de Gaza, ou se eles estão 30 metros debaixo do chão. A gente não sabe se eles estão vivos, se eles estão mortos. Então, para onde que nós devemos olhar? Para onde iremos voltar a nossa atenção? Então, nós nos voltamos para a nossa própria tradição e vamos buscar no profeta Jeremias alguma tentativa de orientação. E o profeta Jeremias dizia assim: quando lhe perguntarem, para onde iremos? O que você vai dizer? Diga que assim lhe disse o Eterno. O que for para a morte, para a morte. O que for para a espada, para a espada. O que for para a fome, para a fome. E o que for para o cativeiro, para o cativeiro. E o que isso quer dizer? No Talmud, Rabbi Yochanan buscou esclarecer essa passagem dizendo o seguinte: que cada palavra que Jeremias pronuncia em seguida é mais pesada do que a palavra anterior. A espada é mais dura até do que a morte. A espada é a guerra. A guerra é mais dura do que a morte. A fome é mais dura do que a guerra. E o cativeiro é o mais doloroso de todos. Porque o cativeiro inclui todos os sofrimentos anteriores. A ameaça da guerra, a dor da fome e a sombra constante da morte que acompanha quem está no cativeiro. O principal ensinamento que o povo judeu precisa escutar hoje, diante de tanto sofrimento, de tanta incerteza, está numa oração que está sendo muito cantada hoje em Israel, desde por ultra-ortodoxos até por judeus completamente hilonim, seculares. Acheinu. Acheinu significa somos irmãos. Essa canção diz assim, em hebraico, Acheinu kol beit Israel, ve'achioteinu kol beit Israel, todos nós, todos os irmãos e irmãs de Israel, somos todos irmãos e irmãs. Quanto aos nossos irmãos de todo o povo judeu, que está à mercê do sofrimento e do cativeiro, que Deus tenha compaixão deles e os tire dos lugares estreitos e fechados para o espaço aberto. Amakom yirachem aleihem veyotzem mitzara lirechava, lirevacha. Umeafelá leorá, da escuridão para a luz. Umeshibud lageulá, e da situação de opressão e de servidão para a redenção. Ashtaba galau visman kariv, que seja agora e em tempo próximo, que seja já. Nesta semana, Israel inteira comemorou a libertação de 2 reféns. Aliás, houve parentes desses reféns que estiveram aqui na Betel, numa reunião de familiares dos reféns, conversando com a gente, conversando com toda a nossa comunidade aqui, nessa sinagoga. E eles nos entregaram aquele metal em que vem escrito que o nosso coração está preso em Gaza, que várias de vocês estão aqui com ele, que o nosso coração está preso em Gaza. Que em breve nós tenhamos o mérito de celebrar o retorno de todos os reféns para suas casas e para suas famílias, se Deus quiser, em vida. Shabbat Shalom.